Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade ao curso sobre polinômios e na aula de hoje a gente vai falar de igualdade, adição, subtração também e multiplicação de polinômios. Começamos aqui com a definição. Sejam f e g dois polinômios, respectivamente definidos por essas expressões, tá? Tem o f de x, um polinômio, e g de x, outro polinômio aí, tá? Dizemos que f e g são iguais ou idênticos se assumem o mesmo valor numérico para qualquer valor de x. O que isso significa? F é igual a g se e somente se o f de x, quando você calcula o valor numérico através de f do valor x, dá igual ao g de x, o valor numérico de x aplicado no polinômio g, isso para todo x pertencente aos complexos. O que parece ser um negócio bem trabalhoso. Você tem que testar todos os números complexos, o que é uma missão praticamente impossível de se fazer na mão, né? Testar para todos os números complexos, mostrar que para todo número complexo x, o f de x dá igual a g de x, tá? Isso substituindo para todos os valores, se torna uma missão impossível de se fazer testando, já que existem infinitos números complexos, tá? Bom, a gente vai ver uma proposição que facilita essa ideia de igualdade, baseado já na definição, tá? A proposição diz o seguinte: dois polinômios f e g são iguais se e somente se os coeficientes de f e de g são ordenadamente iguais. O que isso significa? Significa que os coeficientes dos termos de mesmo expoente de x são todos iguais a essa expressão que você está vendo aí. Ou seja, para que aquele f, deixa eu voltar aqui na definição, para que o f seja igual ao g, esses coeficientes aqui, ó, o an deve ser igual ao bn, já que os dois têm o x elevado a n, né, como o maior expoente de x aqui é o n. Então eu olho para os seus respectivos coeficientes. O an deve ser igual ao bn, para que ocorra a igualdade. E além disso, o an-1 deve ser igual ao bn-1, e assim sucessivamente. O A1 deve ser igual ao B1 e o A0 deve ser igual ao B0. Então, partindo da definição, a gente chega nessa proposição, nesse resultado que facilita muito mais na hora de determinar se dois polinômios são iguais ou não, tá certo? Bom, como é que a gente prova que isso acontece? Que partindo da definição a gente chega nesse resultado? Bom, a gente sabe que o f de x é igual ao g de x. Se e somente se, eu vou passar esse g de x para o primeiro membro, e aí vai ficar com 0 no segundo membro. Então, vamos ficar com f de x menos g de x igual a 0. Isso deve acontecer para todo x pertencente aos complexos, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o f de x pela expressão que estava na definição, né? O an, x elevado a n, an-1, x elevado a n-1, e assim sucessivamente, até chegar no a0. E vou substituir o g por bn elevado a x elevado a n, bn-1, x elevado a n-1, e assim sucessivamente até chegar no b0, como estava na definição no slide anterior. Tá? Fazendo essa substituição, a gente fica com essas expressões, com essa expressão, tá? Com essa igualdade. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a distributiva, vou pegar esse sinal de menos, deixa eu pegar o marca-texto aqui, pegar esse sinal de menos e vou aplicar a distributiva com os elementos que estão aqui dentro, as parcelas, tá? Os termos daqui de dentro, tá? O que vai acontecer? Vai substituir todos esses valores que são positivos em negativos, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos ficar assim, né? Substituir por todos... Fiz todo o jogo de sinal e depois de fazer o jogo de sinal, eu juntei esses termos que têm expoentes de x iguais. Por exemplo, aqui vai ficar menos bn x elevado a n. Aí eu já peguei e juntei com o an x elevado a n aqui na frente, tá? Eu juntei os monômios que são semelhantes. Depois, deixa eu mudar a cor. Eu juntei esse cara aqui, vai ficar negativo quando eu fizer a distributiva com o sinal de menos. Aí eu junto já com esse seu monômio semelhante. Eles estão aqui na frente. Então eu juntei todos os monômios semelhantes. Vocês podem ver que esses dois aqui são semelhantes porque tem o x como fator comum. E por fim eu deixei o A0 menos B0, que é o coeficiente independente aqui nesse caso, tá?
São os coeficientes independentes de f e de g, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar neste primeiro aqui o x elevado a n em evidência, nesse aqui eu vou colocar o x elevado a n menos 1 em evidência, e assim sucessivamente. Aqui vai ter o x em evidência, tá? Vou colocar o fator comum em evidência. Quando eu faço isso, eu fico com esta expressão aqui, tá? Então, você tem aqui uma igualdade, um polinômio do lado esquerdo igual a zero, e isso aqui é válido para todo x pertencente aos complexos, tá? Isso aqui é válido para todo x pertencente aos complexos, ou seja, para que esse polinômio seja nulo, ser igual a zero aqui é ser nulo, eu tenho que ter os coeficientes, cada coeficiente desses termos iguais a zero, ou seja, esse cara deve ser zero. Se isso acontece para todo x pertencente aos complexos, só tem uma saída, os coeficientes são iguais a zero, tá? Então, eu faço isso, eu pego a n menos bn igual a zero. Quando é que isso aqui é zero? Ora, passa o bn para o outro lado, você vai ter que o an igual ao bn. Tá? Aí a gente chega já nesse primeiro resultado aqui da proposição. E assim sucessivamente. Você vai pegar o an menos 1 menos o bn menos 1 igual a zero. Aí passa o bn menos 1 para o outro lado. Isso aqui é somente si, tá? Você vai ter que o a n menos 1 é igual o bn menos 1. E aí você vai fazendo igualando esses coeficientes iguais a zero, você vai chegar nesse resultado que está aqui em cima, tá certo? Então, para que os polinômios para que ocorra a igualdade dos polinômios, os respectivos coeficientes devem ser todos iguais. Esse resultado facilita muito na hora de a gente fazer igualdades entre polinômios, tá bom? Vejamos alguns exemplos para não parecer que é algo muito confuso. Vamos a esse primeiro exemplo. Determine os valores de m, n, p e q, que são números reais, para os quais ocorre a igualdade entre esses dois polinômios. Como a gente viu na proposição agora, para que esses polinômios sejam iguais, os respectivos coeficientes devem ser iguais. Coeficientes que têm o mesmo grau de x deve ser igual ao coeficiente que tem o mesmo grau de x no polinômio que vai estar no segundo membro, né? O polinômio que está à direita da igualdade. Então, observe. Aqui eu tenho um polinômio que está com grau 3 a princípio, né? Tem x elevado a 3, pelo menos. Tem o m, que é um coeficiente, e x elevado a 3. Só que no outro lado da igualdade não tem um x elevado a 3. Tem um x elevado a 2, é o maior que tem lá. Então, o que é que deve acontecer para acontecer a igualdade? O que devemos ter para ocorrer a igualdade? O m igual a zero. O m deve ser zero para que zere esse x ao cubo, já que no lado direito não tem x ao cubo, tá? Outra coisa que deve acontecer, observe o cara com o x ao quadrado no primeiro membro, no lado esquerdo da igualdade. E observe no segundo membro. O n deve ser quanto para acontecer a igualdade? O n deve ser igual a 4, tá? Porque o termo com x elevado ao quadrado deve ser igual, o coeficiente deve ser igual nos dois membros, tá? E o próximo? O próximo é o que tem x aqui. Aqui também tem um cara com x. Quando tiver assim um sinal de menos na frente do x, você deve ter em mente que isso aqui é menos 1 vezes x, tá? Então, quem é o p? O p é o menos 1. E, por fim, o q, que é o termo coeficiente independente, e o 2 é o coeficiente independente do lado do segundo membro da equação. Então, devem ser iguais também. Então, devemos ter o q igual a 2. Então, são essas as igualdades que devem ocorrer, os valores de m, n, p e q, para que ocorra essa igualdade, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Para que valores de m, n e p, todos os números complexos, ocorre essa igualdade que vocês estão vendo, tá? Mais uma vez, ó, aqui no primeiro membro a gente tem x ao quadrado e no segundo membro a gente só tem x elevado a 1 no máximo. Então, quanto deve ser o m? Já que não tem x ao quadrado no segundo membro, o m deve ser zero. Tenho que zerar esse x ao quadrado do lado esquerdo da igualdade, do primeiro membro, tá? Quem tem x aqui? Essa expressão, esse coeficiente aqui, o 2n mais 3. Deixa eu arrumar esse mais.
E quem tem x do outro lado? O 5. 5x, o coeficiente é 5. Então, igual a 5 e resolva essa equação do primeiro grau. Você pode fazer direto ou pode fazer com toda a calma do mundo aqui. 2n igual a 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. 2n igual a 2. O n vai ser 1, né? Você pode passar o 2 dividindo, se você quiser. 2 dividido por 2 dá 1. Então, achei o valor de n, já sabia o valor de m. E agora falta achar o valor de p. Observe. Nesse primeiro membro, a gente tem menos p. Então, vou colocar menos p do jeito que está ali. O menos p deve ser igual ao termo independente do segundo membro, que é o mais i. É o termo que não depende de x. Então, vou colocar mais i ou simplesmente i. Como o p está negativo, faça um jogo de sinal, multiplique por menos 1 ou inverta direto todos os sinais da equação. Então, o p deve ser igual a menos i. Então, está aqui o valor de m, o valor de n e o valor de p. Beleza? Vamos seguindo. Falar um pouquinho de adição e subtração. A gente já conhece, já mexe muito com adição e subtração, só vou dar uma revisada numa coisa que a gente já viu lá no 9º ano, né? Bom, dados os polinômios f e g, vamos obter a soma f mais g. Como é que eu faço isso? Vou escrever aqui, f de x mais g de x. Vou repetir o f e vou repetir o g com o sinal de mais. Bom, o f, menos 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos x mais 4. Vou somar isso com g. Mas, vou colocar por enquanto um parênteses. Com o sinal de mais, a gente não precisa desses parênteses, mas eu vou colocar só para mostrar depois o que acontece com a subtração. Mais o g. Quem é o g? Menos 2x ao quadrado, mais 8x, menos 7. Esse sinal de mais, a gente tem que fazer uma distributiva. Só que o sinal de mais, ele não muda nenhum sinal. Mais vezes menos continua sendo menos, mais vezes mais continua sendo mais, e depois o mais vezes o menos dá menos. Então, era como se eu ignorasse esses parênteses e tirasse esse sinal de mais. Vou repetir aqui com calma, tá? Repito o primeiro polinômio. Como eu disse, mais vezes menos dá menos, então vai ficar menos 2x ao quadrado, mais 8x, menos 7. Você vê que não mudou nada dos sinais, nenhum dos sinais de g de x, tá? E o que é que eu faço agora para somar? Você tem que olhar quem tem monômios semelhantes. Quem são os monômios semelhantes? Ou seja, quem tem o x ao cubo além desse? Você vê que não tem ninguém além desse. Então, esse cara vai estar sozinho com x ao cubo. Quem tem x ao quadrado? Este. E este outro aqui. 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. 3 o quê? 3x ao quadrado. Quem tem x? Esse menos x com 8x. 8x menos x, 7x positivo. E por fim, os termos independentes. Independentes de x. O 4 menos 7. Dá menos 3, não é isso? Menos 3. Então, esse é o resultado de f de x menos o g de x, tá bom? E o que acontece se eu fizer o f de x menos o g de x? Vou fazer isso agora. Deixa eu dividir aqui. Vou fazer aqui, a título de curiosidade, o f de x menos o g de x. A conta é muito parecida, vou repetir o f. Menos 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado. É um 2, acredite. Menos x mais 4, menos... Aí eu escrevo o g de x. E agora, com o sinal de menos, é muito importante colocar os parênteses. Com o sinal de mais, fica opcional, praticamente. O que é que vai acontecer? Com esse sinal, vou repetir a primeira parte e vou aplicar a distributiva na próxima parte. 5x ao quadrado menos x mais 4.
E agora, ó, menos vezes menos dá mais. Aí vai ficar mais 2x ao quadrado. Menos vezes mais dá menos 8x. E menos vezes menos dá mais 7. E agora eu junto os monômios semelhantes. Mais uma vez, só quem tem x ao cubo é esse menos 7. Quem tem x ao quadrado é esse 5 e esse 2, então vai dar 7, todos os dois estão positivos. Quem tem x é este com este carinha, todos os dois negativos, então dá menos 9, menos 9x. E 4 mais 7 dá 11, mais 11. Esse aqui é o resultado de f menos g de x. Então tem que tomar cuidado aí com esse sinal, mas é algo bem simples de ser feito. Beleza? Vamos adiante. Vamos falar da multiplicação. A gente também está muito familiarizado com a multiplicação e com a operação distributiva. Mas vamos dar uma revisada. Dados os polinômios f e g, que vocês estão vendo, vamos determinar o produto, f vezes g de x. Vou escrever aqui, f de x vezes g de x. Isso é igual. Escrevo f, tem que abrir um parênteses aqui, para a gente fazer a distributiva. Então, eu coloco todo o polinômio f entre parênteses, vezes todo o polinômio g entre parênteses. Vamos ver como é que fica. 3x ao quadrado, menos 5x mais 8, vezes menos 2x mais 1. Beleza? Agora todos vezes todos. Qual é a dica que eu dou? Comece com o primeiro aqui, que está à esquerda, multiplique por todas as parcelas que estão à direita, todos os termos da direita. Então, olha só. Primeiro, 3x ao quadrado vezes menos 2x. Como é que você faz? Multiplica os números e depois você multiplica o x. Por exemplo, o 3 é positivo e o menos 2 é negativo do outro lado. Então, mais vezes menos dá menos. Começa já fazendo o joguinho de sinal. Depois você faz 3 vezes 2, que dá 6. E depois você faz x ao quadrado vezes x, que dá x ao cubo. Não é? X ao quadrado vezes x. Esse x está elevado a 1. Então, é uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1. Por isso que dá x elevado a 3. Vamos para o próximo. Ainda com o 3x ao quadrado, você pega ele e multiplica pelo mais 1. Multiplicar pelo 1 não altera em nada. Então, vai dar 3x ao quadrado. Ok? Vou apagar aqui essas setinhas, porque agora eu pulo para o próximo, o menos 5x. Pego ele e multiplico por menos 2x para começar. Então, já faço o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Então, você coloca mais. 5 vezes 2 dá 10. E x vezes x dá x ao quadrado. Então, 10x ao quadrado positivo, tá? Depois você pega o menos 5x e multiplica por mais 1. Multiplicar por 1 não altera, né? E aí, então, você repete o menos 5x. Pula para o próximo. Agora é o 8, termo independente. 8 vezes menos 2x. Já volto a passar aqui, ó. 8 vezes menos 2x, ó. 8 vezes mais vezes menos dá menos. 8 vezes 2 dá 16. E só tem um x. E depois você multiplica o 8 vezes 1. Todos os dois positivo. Então, dá positivo. 8 vezes 1 dá 8. E agora, faço aquele mesmo processo junto aos monômios semelhantes. Só tem um cara com x ao cubo, que é o menos 6. Com x ao quadrado, nós temos 2. Somando dá 13. 13x ao quadrado. Com x, nós temos menos 5 e menos 16, o que dá menos 21. Menos 21x. Mais 8. Então, esse é o resultado de f vezes g de x. Você faz a distributiva e junta no final os monômios semelhantes. Beleza? Vamos seguindo em frente. Os polinômios f de x, você vê que o f de x tem um a
como coeficiente independente, menos 2x mais a. E g de x é x mais b. B é o coeficiente independente aqui. Ele está dizendo que a e b são constantes reais, são números reais, tá? E são tais que, quando você faz o f vezes o g, você obtém esse polinômio aí de grau 2. Menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 1. E aí ele quer que você determine o a e o b. Qual a ideia para resolver esse problema? Eu vou escrever primeiro o f vezes g utilizando essas expressões aqui, para o f e essa para o g. Eu faço o produto f vezes g. Quando a gente fizer esse produto, a gente vai ter um polinômio com a e b, com essas constantes que eu vou ter que descobrir ainda. Quando você montar essa expressão, você iguala com essa aqui de baixo, porque o f vezes g é igual a esse polinômio. E aí, com a igualdade das duas, eu igualo os coeficientes, utilizando a definição e a proposição que a gente apresentou no comecinho da aula, e aí eu determino o a e o b, tá certo? Se preparem aí que a gente vai numa longa caminhada agora. Olha só. Primeiro eu faço f de x vezes g de x. Escrevo as expressões entre parênteses para aplicar a distributiva. Menos 2x mais a, não é isso? Vezes o g de x, que é o x menos b. Vamos lá. Fazendo a distributiva, eu vou pegar o menos 2 e vou multiplicar pelo x, o menos 2x. Menos 2x vezes x, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 1 dá 2, x vezes x, x ao quadrado. Depois, o menos 2x vezes menos b. Menos vezes menos é mais. É mais b, desculpa. Corrigimos a tempo. É mais b aqui, tá? Então, ó, menos 2x, aí depois eu pego menos 2x vezes b. Menos vezes mais dá menos. Agora eu vou corrigir esse sinal. Menos 2 xb. xb. Ou 2bx. A ordem dos fatores não altera aqui o produto, tá? Então, menos 2bx. Depois eu pego a, multiplico por x, que vai dar ax. Positivo. Mais ax, né? E mais ab. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar muita informação. Deixa eu apagar a direita aqui, que eu apaguei os parênteses. Pronto. Ok, o que é que eu faço agora? Eu vou juntar esses dois. Depois que a gente multiplica, a gente sempre soma os monômios semelhantes. E você vê que tem um cara com x e outro com x aqui. Eu devo juntá-los. Como eles não são números, eu não consigo juntar. Se fossem 2 e 3 positivos, 2 mais 3, 5. Aí ficaria 5x. Só que tem letras ali, eu não consigo fazer essa soma e deixar numa expressão só. Eu vou ter que colocar em evidência o x. Como é que isso fica, então? Vai ficar assim, menos 2x ao quadrado. Como esses dois têm x, eu coloco mais o x, que é o fator comum, em evidência. E aí faço a divisão. Esse cara pelo x e coloco a resposta dentro dos parênteses. Depois esse cara pelo x e coloco a resposta dentro dos parênteses. Muita calma nessa hora. Olha só. Quando eu dividir o menos 2bx pelo x, que está em evidência, você cancela o x com x e vai sobrar menos b. Menos 2b, desculpe. Menos 2b. E depois você divide o ax por x. Vai cancelar o x com x, sobra o a. Então, mais a. Certo? Coloquei em evidência. Já eu explico melhor isso aqui. E mais o ab ainda. Mais a vezes b. Não sei se ficou legal. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Acho que vai ficar melhor assim, ó. Puxa um pouquinho mais para cá. E aqui eu arrumo isso aqui rapidinho. Mais ab. Beleza? Ok. Bom, se você fizer a distributiva aqui, ó, com x, você vai ver que chega novamente nessa expressão, tá? Então, isso não alterou em nada, eu só coloquei o fator comum em evidência, tá bom? Ok, e agora, o que é que eu faço? Bom, já multiplicamos o f vezes o g, utilizando as expressões com as letrinhas,
E chegamos a um resultado, que é esse camarada aqui. Só que na questão ele disse que o produto desses dois dá igual a este polinômio aqui, ó. O que é que eu faço? Igualo esses dois polinômios, ou seja, igualo essa expressão aqui com essa aqui. Vamos ver. Menos 2x ao quadrado mais x vezes menos 2b mais a mais ab. E aí eu igualo com menos 2x ao quadrado menos 3x menos 1. E agora a gente tem uma igualdade de polinômios. Os respectivos coeficientes devem ser iguais. Então eu olho para o coeficiente com x elevado a 2 nesse lado e eu vejo que ele já é igual ao com x elevado a 2 no segundo membro. Menos 2 e menos 2. Então não tenho nada para mexer, eles já são iguais. Agora observa o coeficiente do x aqui. O coeficiente do x é o menos 2... menos 2b mais a. Nesse primeiro membro. E o coeficiente do x no segundo membro é igual a menos 3. Então, os dois devem ser iguais para que aconteça a igualdade dos polinômios. Os respectivos coeficientes devem ser iguais. E o próximo, coeficiente independente AB, deve ser igual a menos 1. E eu tenho um sisteminha aqui. Vamos resolver esse sistema. Deixa eu mudar a cor para a gente mostrar que está em outra etapa. Bom, como é que eu resolvo esse sistema? Eu vou fazer assim. Eu vou isolar o A nessa primeira equação do sistema e vou substituir na equação de baixo. Vamos ver como é que funciona. Bom, isolando o A aqui, nós temos que A é igual a menos 3 e eu passo o menos 2b para o segundo membro. Como ele estava negativo, ele vai para o segundo membro positivo, né? Então vai ficar mais 2b. Eu já guardo essa expressãozinha aqui, porque se eu já isolei o A nessa expressão, quando eu achar o valor de B, eu substituo aqui para encontrar o A. Então, o A já está arrumadinho para esperar o valor de B, e aí você substitui e determina quem é o A. Deixa ele guardado aí. O que é que eu faço com essa expressão? E agora eu pego a equação de baixo e substituo onde tem A por menos 3 mais 2B. Note que aqui está multiplicando, A vezes B. Então, como é que vai ficar? Olha só, não é A vezes B? Aqui não é A vezes B? Só que eu vou trocar já o A por menos 3 mais 2B vezes o B, igual a menos 1, certo? E aqui eu aplico a distributiva. B vezes menos 3, que dá menos 3B, e B vezes 2B. Mais vezes mais é mais, 2b ao quadrado. Tudo isso é igual a menos 1. Você vê que tem b ao quadrado, tem b elevado a 1 e tem um termo independente. Isso é uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo? Passo todo mundo para o primeiro membro e aplico a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Então vai ficar assim, 2b ao quadrado, eu vou deixar o que tem o b ao quadrado na frente, depois vai vir o menos 3b, e esse 1 que estava negativo, vem para o lado de cá positivo. Isso dá igual a zero, não ficou ninguém do outro lado. Agora temos uma equação de segundo grau, como a gente mencionou, e a gente vai calcular o delta separado e depois jogar na fórmula de Bhaskara. Vamos fazer nessas duas etapas. Para evitar confusão com os coeficientes de uma equação de segundo grau, que se chamam A, B e C, eu quero evitar confusão com A e B, porque não são esses valores de A e B que vocês estão vendo. Foi só coincidência de ser as mesmas letrinhas A e B. Então, o que é que eu faço? Eu vou chamar de Azão, Bzão e Czão os coeficientes da equação de segundo grau. Então, o Azão aqui é o 2, o Bzão aqui é o menos 3 e o Czão aqui é 1. E aí você bota no delta. Primeiro eu vou botar no delta, né? B ao quadrado. Lembra? Menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado. Bom, o B é menos 3. Eu vou ter que colocar assim entre parênteses. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Isso aqui dá 9 menos 8, que dá 1. Delta deu 1. Legal. Consigo tirar a raiz aqui sem problema nenhum. E agora você coloca na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom,
Geralmente a gente diz x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas a gente coloca x quando a equação é em x. Mas a equação aqui é em bzinho. Então é só anotação, tá? Então bzinho igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então b é igual a menos b menos, o b é menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que deu 1. Nossa, meu 1 ficou parecendo um delta. 1 dividido por 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, o bzinho vai dar igual. Menos vezes menos é mais, então vai ficar 3. Mais ou menos a raiz de 1, que é 1 mesmo, dividido por 4. Então, tem que seguir 2 caminhos aqui. Caminho 1, que é o b1. Caminho 2, b2. O caminho 1 pode ser o de mais ou o de menos, tanto faz. Essa aqui não tem importância, não. Eu vou usar o de mais. 3 mais 1 sobre 4. E vou fazer já direto aqui, tá? 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 4 é 1. E o outro é o caminho de menos. 3 menos 1 sobre 4. Vou fazer direto também. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 4 vai dar 0,5, se você quiser colocar. Ou 1 sobre 2. Vou colocar 1 sobre 2. Eu gosto das frações, tá? Então, achamos dois valores de b. O b1 e o b2. Aí, o que é que a gente faz? Vou mudar a cor novamente aqui só para distinguir. O que é que a gente faz? Para o primeiro b1, eu vou aqui, substituo e acho o valor de a respectivo. E para o outro b, eu substituo no valor, nessa expressão novamente, para achar o outro valor de a. Como é que isso funciona? Bora lá. Para b1 igual a 1. Quanto é o a? Use essa expressão. A igual a menos 3 mais 2 vezes o b, que é 1. Vamos fazer essa conta direto? O espaço está apertado aqui. Menos 3, 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, quando b for menos 1, o a... Desculpa, quando b for 1, o a é menos 1. E o próximo? Para b2 igual a 1 meio. Quanto é o a? Mais uma vez, olho para aqui e faço menos 3 mais 2 vezes o b, que é 1 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2 dá 1, porque você multiplica o de cima, 2 vezes 1 dá 2 e divide pelo de baixo. 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ficar menos 3 mais 1, que dá menos 2. Então, as soluções são essas. Deixa eu fazer assim. A igual a menos 1 e b igual a 1, ou a igual a menos 2, que foi a segunda parte, e b igual a 1 meio. Temos aqui, portanto, duas soluções para este problema, tá bom? Vamos mais adiante. Depois vocês reflitam aí com calma, tentem refazer esse problema. Se você quiser substituir o a por outra letra, diferente de b e de c, tá? Para não ficar confuso com esse a, com esse azão e bzão e czão da fórmula de Bhaskara, você pode fazer isso, mas acho que não há perigo de confusão. Então, igualamos, caímos no sistema, resolvemos ele isolando uma das equações, substituindo na de baixo. A gente recaiu num problema de equação de segundo grau, usou a fórmula de Bhaskara, achou duas soluções e com essas duas soluções de B encontramos os dois respectivos valores de A. Beleza? Vejamos um último problema aqui para a gente encerrar. Considerando que f de x é um polinômio de grau 4 e g de x é um polinômio de grau 3, determine o grau de f de x mais g de x. E depois do produto f de x vezes g de x. Tá? Bom, observe. O grau de f é 4. Eu posso até simbolizar assim. Grau de f igual a 4. E grau de g igual a 3. A gente costuma utilizar esse delta aí para delta minúscula para poder determinar o grau de f de g, tá? Uma simbologia. Se o grau de f é 4 e o grau de g é 3, quando eu somo f mais g, o grau desse carinha aqui
o grau de f mais g vai ser, preste atenção, quando um tem grau 4 e outro tem grau 3 e eu somo, ninguém vai ter um grau 4 como o polinômio f. Então esse cara fica sozinho, ele não tem um monômio semelhante no g. Então isso não vai interferir em nada, o grau desse camarada continua sendo 4. Ele não pode aumentar, porque de onde vai sair um cara com grau 5, com grau 6? E o cara com grau 4 de f também não pode ser cancelado, ele não pode sumir, porque o g não tem um de grau 4, ele só tem de grau 3. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Naquela soma que fizemos, ó, rapidão. O f aqui tem grau 3 e o g aqui tem grau 2. Então, quando eu somo f mais g, vai prevalecer o grau do maior, que é o 3. Então, observe que a soma, o polinômio da soma aqui, ó, esse polinômio, tem grau 3, porque o f já tinha grau 3 e o g tinha grau 2. Então, quando eu somo, ninguém consegue, não existe monômio semelhante ao x ao cubo. Então, ele fica sozinho. Então, vai continuar x ao cubo, tá? Deixa eu voltar para lá. E no produto? Ora, se o f vai ter um carinha com grau 4 e o g vai ter um carinha com grau 3, em algum momento aqui vai ter um coeficiente a e um b, quando eu multiplicar, vai dar um a vezes b nos coeficientes de maior grau e x elevado a 4 mais 3, ou seja, x elevado a 7. Então, quando você faz o produto de dois polinômios, o novo polinômio que vai ser gerado, ele vai ter um grau que é a soma dos números dos graus dos polinômios, tá? Então, 4 mais 3 dá 7. Então, o grau aqui do f vezes g vai ser igual a 7. Vamos ver um exemplo que a gente fez aqui de multiplicação. Por exemplo, esse. Aqui a gente tem um polinômio f, tem um polinômio g. O f tem grau 2 e o g tem grau 1. Então, o f vezes g vai ter grau 2 mais 1, que é 3, ó. De fato, o grau aqui é 3. Tá? Então, no produto, a gente soma os graus, tá certo? Agora, tem que se tomar um certo cuidado. Eu quero que vocês tentem pensar nesse problema e qualquer coisa comente aí embaixo para a seguinte pergunta. Quero ver se você consegue entender o que é que eu quero propor aqui, ó. Tentar solucionar esse problema. Qual é o grau de f de x vezes, mais, na verdade, mais x vezes g de x? Você sabe qual é o grau desse cara? Tenta pensar um pouquinho e coloca a resposta aqui no comentário, tá? O f tem grau 4, o g tem grau 3. Qual o grau de f de x mais x vezes, lembre que você vai ter que abrir um parênteses, x vezes, abre parênteses, g de x. Tá? Então, tente argumentar qual vai ser o grau de f mais x vezes g de x. Comente aí e a gente vai discutindo aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu coloquei até aqui valor numérico, mas ignorem isso aqui, tá? Isso aqui foi do PDF anterior, tá? Não é o valor numérico, não. A gente estava só fazendo umas continhas aqui. Então é isso. A gente se encontra aí na próxima aula de polinômios. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Valeu!